Certa vez, um astrofísico famoso do nosso tempo, tentando convencer a sua plateia de que Deus não existe, disse: se Deus existisse, nosso corpo deveria ser mais eficiente. Temos que comer constantemente. Por exemplo, se um crocodilo comer uma galinha por mês, ele ficará bem. Estaria esse astrofísico correto, ou esta foi apenas uma tentativa de engabelar a sua plateia, utilizando argumentos falaciosos? Certamente é a segunda opção, basicamente porque este astrofísico desconsiderou muitos preceitos da física e da biologia. Da física, sobretudo, a primeira lei da termodinâmica, a saber, a conservação da energia. Isto é, não existe almoço grátis. Energia não pode ser simplesmente destruída ou criada do nada. E quando ele compara o jacaré com o ser humano, é como se ele dissesse que o corpo do jacaré é muito mais eficiente do que o corpo do ser humano. Mas perceba que, na verdade, a energia que o corpo humano precisa é totalmente diferente da energia que o jacaré precisa para se manter. Uma galinha por mês certamente não daria energia suficiente para o nosso corpo se manter por muito tempo, justamente porque por mês nós consumimos muito mais energia do que uma galinha poderia nos fornecer. Se o jacaré consumisse a mesma energia que nós precisamos consumir e ele consumisse apenas uma galinha por mês, significaria que o jacaré estaria quebrando a primeira lei da termodinâmica, visto que ele precisa de um tanto de energia, mas ele está consumindo menos energia do que ele precisa e ainda assim ele está bem, significa que o jacaré está criando energia do nada. Só que na verdade não. O que acontece é que consome muito menos energia do que o ser humano, pelos motivos que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes queria fazer uma comparação de um carro com uma moto. Bem, se você como eu gosta de motos, certamente você sabe que abastecer o tanque de combustível completo de uma moto é muito mais barato do que abastecer por completo um carro. Isso não significa que a moto seja muito mais eficiente. O que acontece é que, na verdade, a moto consome menos energia. A moto precisa de menos energia. Ela leva uma carga menor, em geral, apenas 2 pessoas e talvez alguma outra carga. A moto também possui um peso muito menor. Sendo assim, o esforço para poder quebrar a inércia é muito menor, consumindo assim menos energia, portanto. Mas não significa que a moto seja mais eficiente, pois ser eficiente significa utilizar melhor os recursos com o mínimo de perdas possíveis. De forma similar, o jacaré não é mais eficiente do que nós, seres humanos. Não apenas porque as atividades que ele realiza durante o dia é diferente das atividades que nós realizamos, como também o corpo dele não se estabiliza internamente. Isto é, quanto à temperatura interna, podemos dividir os animais em 2 tipos, os endotérmicos e os ectotérmicos. Os primeiros, os endotérmicos, eles possuem capacidade de autorregular a temperatura do seu corpo, geralmente é involuntário. Isto é, não existe um termostato que você possa adaptar a temperatura do seu corpo como você bem entende. Não, isso já vem de fábrica. Como não existe energia grátis, para poder fazer essa regulação, nós gastamos energia, portanto precisamos dos alimentos que são verdadeiras fontes de energia armazenadas. Já os animais ectotérmicos, conhecidos também como animais de sangue frio, eles não possuem essa capacidade de regular sua temperatura interna por processos internos. Sendo assim, eles precisam de uma fonte de energia, uma fonte de calor externa, sobretudo o sol. Então, o jacaré, por exemplo, deve passar algumas boas horas no sol com o intuito de estabilizar a sua temperatura interna. E justamente isso faz com que ele gaste muito menos energia, já que o seu corpo não precisa autorregular a sua temperatura. Voltando ao exemplo do carro, existem benefícios e malefícios, prós e contras utilizar carro ou moto. Exatamente por isso, nem todo mundo utiliza carro ou moto. As pessoas escolhem moto devido a certas circunstâncias e preferem carros devido a outras circunstâncias. E ao fazer a escolha por um ou por outro, você certamente terá que pagar um preço. Por exemplo,
Na moto, você vai economizar muito mais combustível. Contudo, você não vai ter o conforto que um carro tem de te proteger dos intempéries e nem de carregar um volume muito maior de carga, ou seja, pessoas e malas, embora algumas vezes pessoas e malas sejam basicamente as mesmas coisas. De forma análoga com a moto, o jacaré não possui a sua temperatura interna regulada, ou seja, não tem nenhum ar-condicionado na moto e nem no jacaré. Já nós temos sim a temperatura interna regulada internamente, e nós também podemos ser comparados a um carro, visto que podemos ter a temperatura interna regulada internamente, assim como o carro possui um ar-condicionado. No caso do carro, ele consome mais combustível, e no nosso caso nós consumimos mais comida, que na verdade é um preço que não é tão ruim a se pagar não. Percebe o quanto o argumento astrofísico é falho? Isso porque eu só estou utilizando o aspecto físico e biológico da coisa. Porque quando nós analisamos a nossa sociedade, percebemos que comer é quase um evento. Isto é, praticamente todos os momentos importantes da sua vida ou momentos felizes envolvem comida de alguma forma. Se você é aprovado em algum concurso ou alguma prova que seja, você comemora comendo. Se você faz aniversário, um bolo é muito bem-vindo. Passamos a última semana do ano, a semana que muitos consideram ser a mais importante, com comida e com nossos familiares e amigos. A verdade é que o homem natural rejeita e sempre rejeitará as coisas de Deus. O ateu geralmente é ateu não porque ele realmente tem convicção de que Deus não existe, mas sim porque ele quer, e geralmente não há muitos argumentos que possam convencê-lo do contrário. Eu também era assim, você provavelmente também era assim. Negava e se escondia das coisas de Deus o tempo todo, porque o homem natural é avesso às coisas de Deus, a ponto de ele querer ser um jacaré se isso de alguma forma aparentar indicar a inexistência de Deus.